Hello, my friend! Seja muito bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre os caminhos pós-faculdade. Meu nome é Laís Pazini, eu conquistei a minha bolsa esportiva para estudar e competir lá na terrinha do tio Sam em 2013 e hoje estou aqui para te ajudar a conquistar a sua bolsa esportiva nos Estados Unidos. Na aula de hoje nós vamos ver quais são as suas opções depois de você terminar a faculdade, quais os benefícios de cada um desses caminhos e, óbvio, a importância de você se planejar desde agora, desde o início, beleza? Então aqui a gente vai começar falando sobre o OPT, ou Optional Practical Training, que é um dos caminhos mais usados pelos estudantes internacionais, certo? Então o OPT, ele é uma permissão de trabalho temporária e deve ser feito na sua área de formação. Então, por exemplo, você se formou na faculdade, assim que você se formar, você pode aplicar para o OPT e aí, ele sendo aprovado, você tem 1 ano de trabalho nos Estados Unidos de forma legal, certo? Lembrando que você não pode trabalhar em qualquer lugar, não pode trabalhar no McDonald's, no Burger King da vida, tem que ser algo relacionado à sua área de formação, certo? Essa permissão, ela é de 12 meses. E aí, depois que termina esses 12 meses, você precisa tomar um outro caminho, né? Então, ou a empresa ela vai patrocinar o seu visto de trabalho, que é o visto H1B, H1B, ou você vai ter que ingressar num mestrado ou, não sei, casar com alguém, por exemplo, para ficar no país, caso seja a sua vontade ficar nos Estados Unidos, né, de forma legal, certo? Então, depois dos 12 meses, você vai ter que traçar um outro caminho. O OPT, ele serve por 1 ano, tá? Lembrando que você tem direito ao OPT depois de cada graduação. Por exemplo, você fez a faculdade, você fez 1 ano de OPT, você fez o seu mestrado, que normalmente são 2 anos, você tem direito a outro 1 ano de OPT. Então, aqui você estaria somando 8 anos, tá? Então 4 anos de faculdade, 1 ano de OPT, 2 anos de mestrado e 1 ano de OPT. Então, tudo isso somado seriam 8 anos legalmente nos Estados Unidos, tá? Uma coisa muito importante para você que está indeciso sobre qual caminho você deve seguir, qual curso você vai fazer na faculdade, tá? O STEM Program é algo que não são muitos alunos que conhecem e você já tem que conhecer a partir de agora. Por quê? O STEM, ele significa literalmente Science, Technology, Engineering e Mathematics, tá? Então, se você pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, forma STEM. Se você se formar nessas áreas de formação, você pode pedir a extensão do seu OPT, e aí você pode estender por mais 24 meses. Ou seja, se você se formar em qualquer uma dessas áreas, Science, Technology, Engineering, Mathematics, você se forma na faculdade, faz 1 ano de OPT e aí você pode pedir a extensão por mais 24 meses. Ou seja, você no total teria 36 meses para estar trabalhando de forma legal nos Estados Unidos na sua área de formação. Por que tem esse programa? Porque eles querem incentivar, né, que os estudantes escolham essas áreas e que posteriormente até fiquem no país para trabalhar nessas áreas. Por isso que tem essa extensão para que a empresa consiga realmente avaliar o seu trabalho e quem sabe até patrocinar o seu visto de trabalho depois que esses 36 meses aqui no caso terminarem, certo? E é a mesma coisa aqui, por exemplo, você pode fazer a faculdade, fazer o OPT, pedir a extensão do OPT, fazer o mestrado, fazer o OPT e pedir a extensão do seu OPT. Então aí vai para mais de 10 anos nos Estados Unidos, estudando de forma legal, trabalhando de forma legal. Então é algo muito legal realmente o STEM Program para você que está interessado em uma dessas 4 áreas e de repente, né, tá confuso. Isso aqui pode ser um fator decisivo para o curso que você vai fazer, certo? Depois disso, nós temos o mestrado, que foi o que eu fiz. Então, o mestrado, ele pode ser feito através deste cargo aqui, que eu sou eternamente grata, que é o cargo de GA, Graduate Assistant. Se a gente for traduzir especificamente para o português, seria um assistente graduado. E nada mais é do que isso, realmente. Então, é algo muito comum esse cargo de GA. Basicamente, você trabalha em um departamento da faculdade e eles pagam parcialmente ou totalmente o seu mestrado. No meu caso, eles pagaram o meu mestrado, moradia e alimentação. Então, para mim, foi algo muito bom, porque eu não tive que gastar com absolutamente nada. E o bom é que as faculdades têm muitos desses cargos aqui de DA.
Então, por exemplo, lá na Missouri Valley, que foi a faculdade onde eu me formei, tinha cargo de DA para você ser um assistant do time, do próprio time que você jogou. Então, eu poderia ser graduate assistant do time de futebol. Tinha essa posição para o basquete, atletismo, vôlei, todos os esportes tinham lá um graduate assistant. Por quê? Porque é muito mais barato eles pagarem o mestrado de um aluno do que ter que pagar um salário integral para um americano trabalhar lá. Então acaba sendo uma boa proposta, tanto para a faculdade quanto para você que quer cursar o seu mestrado, tá? E tem também outras opções, né, mais na parte administrativa da faculdade, então no departamento financeiro, no departamento de internacionais, pode ser também que eles estejam procurando sempre por um DA, certo? Mas lembrando que para o cargo de DA você precisa ter se formado na faculdade. Como que foi comigo? Eu me formei na faculdade e no meu último semestre eu já apliquei para esse cargo. E aí eles me contrataram e aí assim que eu terminei a faculdade eu já comecei a trabalhar para a faculdade e logo depois comecei o meu mestrado, beleza? Depois nós temos o caminho que é o sonho de muitos de vocês, que é o esporte profissional, né? Então, todo mundo sabe, o esporte universitário americano ele é uma grande vitrine para o profissional, então você pode ser convidado a participar de um draft durante ou depois da faculdade, tá? Então, tem muitos casos, sim, de times profissionais que entram em contato com o jogador ele ainda estando na faculdade. Porém, tem um PS. A partir do momento que você assinar um contrato profissional, você depois não pode mais assinar com faculdade para competir no campeonato universitário. Campeonato universitário você só pode ser amador, você nunca pode ter sido profissional, certo? E aí aqui o caso mais recente é do Anderson Rosa, ele é um brasileiro, acho que de Salvador, talvez, não tô lembrada. Ele é lateral esquerdo da University of Central Florida, uma NCAA Divisão 1, e ele foi convidado para participar do draft da MLS, né, antes de se formar. Ele passou no draft, eu acho que foi o time de Chicago que selecionou ele. E olha só que bacana, ele escolheu terminar a faculdade, porque faltava só um ano para ele. Ou seja, ele vai ficar mais um ano na faculdade, terminar a faculdade, jogar a última temporada pela faculdade, para depois ele assinar um contrato profissional. Então aqui, ó, já tá tudo pensado na cabeça dele, tá? E aí, o último caminho aqui seria voltar ao Brasil, né, que é também a opção de muitos de vocês, né, ter uma formação lá fora, ganhar essa experiência e trazer tudo isso para o Brasil. Se você for fazer isso, você precisa fazer a revalidação do seu diploma, que não é algo muito difícil. Vale lembrar que tem alguns cursos que você não consegue fazer a revalidação do diploma no Brasil. Direito é um deles. Por quê? Porque direito nos Estados Unidos é completamente diferente do direito no Brasil, certo? E aí talvez você tenha que fazer alguma prova, alguma coisa assim, para você ganhar ali a sua certificação, né? Então, por exemplo, profissional de educação física, acho que chama CREF, né? A carteirinha de que você pode atuar. Talvez você tenha que fazer a revalidação do seu diploma e fazer uma prova para que você esteja lá certificado que você pode atuar naquela área, beleza? Obviamente, além desses caminhos, nós temos também, por exemplo, se você casar com um americano, se você tiver um filho, tem todos esses caminhos, né, também. Mas aqui eu quis trazer os mais comuns, né, voltados para realmente a educação ou o esporte. O takeaway dessa aula: o planejamento vai ditar o sucesso no caminho que você escolher. Então, por exemplo, a partir de agora, vamos usar o caso do STEM, né, do STEM OPT. A partir de agora, você já começa a criar um caminho antes de você chegar na faculdade. Porque você já sabe, olha, se eu fizer essa matéria aqui, por exemplo, biologia, que cai dentro daquela parte de ciência do STEM, se eu fizer biologia, depois eu consigo fazer um mestrado e eu consigo trabalhar por tanto tempo em tal empresa. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você começa o seu planejamento para seguir aquele caminho. Show? É isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Vou deixar aqui uma recomendação de uma outra aula para você assistir. E se você tem interesse em entender mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo e até começar o seu caminho em busca da sua bolsa esportiva, eu te convido a conhecer mais sobre a comunidade Embarque Esportivo 6M. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.